Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Querida Erasmus. O meu nome é Inês Pinheiro e sou eu que estou a fazer companhia neste episódio. Ao meu lado está a Rafaela Gomes, que esteve de Erasmus no ano passado na Polónia, no semestre passado na Polónia, e está aqui hoje para nos contar tudo. Bem-vinda! Obrigada. Rafaela, a minha primeira pergunta para ti é muito difícil. É daquelas mesmo hardcore. Como é que eu pronuncio o nome da cidade? Ok, é Wrocław. Wrocław. Sim, e em português é Breslávia. Wrocław é mais... E se eu assumi Wrocław? Podes assumir, toda a Porque gente ambas sabemos que eu percebe. daqui a bocado já não sei dizer. Mas toda a gente percebe. Eu própria dizia Wrocław antes de ir. Wrocław. Sim. Ok, então porquê Wrocław? Wrocław. Wrocław. Porquê Wrocław? Então, a minha ideia inicial... Eu sempre quis ir de Erasmus e a minha ideia inicial era ir para Londres. É a minha cidade preferida, eu queria muito lá viver. Entretanto, com o Brexit e etc., tornou-se muito difícil, os acordos não eram possíveis e também ficava muito dispendioso. E acabei por ver a lista dos países. Tive um ano a ver a lista dos países da Nova e queria ir para um país que fosse o mais longe possível. E Queria frio. E frio. Queria neve, queria um inverno rigoroso, queria uma cultura diferente, queria tudo Então diferente. tu querias mesmo isso? Queria tudo diferente. Porque para mim, se eu ia de Erasmus, obviamente, se fores para Madrid de Erasmus, tens sempre a experiência de Erasmus, Claro. óbvio. Mas eu queria que a minha experiência fosse mesmo completamente diferente. E então acabei por escolher a Polónia, também conhecia pessoas que já tinham ido para a Polónia, a minha irmã já tinha estado na Polónia. E então agradou-me muito o facto das aulas serem em inglês, também me agradou. Aliás, a minha segunda opção era a Itália, só que eu estava nada a a ver. morrer de medo de ir para a Itália, porque Porquê? aulas em italiano, nem pensar nisso. Ok, justo. E a minha terceira opção era Madrid, portanto, ia um bocadinho contra aquilo que eu queria. Portanto, eu acho que, na verdade, eu sempre soube que tinha de entrar na primeira opção, mas sim, eu escolhi a Polónia por causa disso. E foste para lá com que expectativa? Imagina, eu não conhecia nada da Polónia. Um dos meus maiores sonhos sempre foi ir a Auschwitz. Portanto, eu sabia que ir de Erasmus para a Polónia era uma porta aberta para isso e para viajar. Eu não sou a pessoa que mais viaja na vida normal e, portanto, eu queria muito aproveitar essa experiência para isso. E sabia que a Polónia tinha voos muito baratos e, estando num sítio bom da Europa, acaba por... Eu fui para a Alemanha e demorei tipo 3 horas e paguei 5 euros. Espetacular. Claro, portanto, acho que isso me facilitou muito. As minhas expectativas em relação ao país em si, eu falei, como a rapariga também tinha estado na Nova e que tinha ido para a mesma cidade que eu, e ela disse-me: é incrível. Imagina, eu já sabia que ia gostar muito, claro que podia sempre não acontecer, mas a minha expectativa era que eu ia gostar muito, porque era uma cidade que reunia tudo aquilo que eu queria. Eu sou a pessoa mais apaixonada pelo Natal e a minha cidade tinha o mercado de Natal o maior da Polónia. Portanto, as minhas expectativas baseavam-se muito nisso. Em relação às aulas, eu queria muito que fosse uma coisa mais prática, porque eu estava muito indecisa na área que queria. E, portanto, o meu objetivo era mesmo, ok, eu vou e quero decidir aquilo que vou fazer, até porque quando chegasse tinha que decidir o mestrado e etc. Portanto, também era importante nesse sentido. E cumpriu as expectativas. E já agora que falaste nisso, porquê no terceiro ano? Passou-te pela cabeça ir no segundo? Ou nem por isso? Eu acho que não estava preparada Ok, percebo. para ir no segundo, porque tu tens sempre que te candidatar um ano antes e eu acho que para ir no segundo, candidatar-me no primeiro era uma primeiro é coisa que não estava a caber Eu na minha senti a cabeça. mesma coisa. E ainda tinha cá todos os meus amigos, o meu grupo de amigos ainda estava cá. Eu pensei, ok, não é agora que eu quero ir. E a verdade é que desde pai, a minha mãe está sempre a dizer: tu desde pai tens 10 anos que queres ir de Erasmus. E eu sempre disse que queria ir no último ano da faculdade e que queria depois voltar, queria ir no primeiro semestre para voltar no segundo e acabar em grande. Vá. E portanto foi por isso que eu fui no terceiro, acho mesmo que não estava preparada. Sim, percebo, porque eu ponderei também candidatar-me no meu primeiro ano para ir no segundo e foi muito assustador a pensar nessa ideia. E agora já foi totalmente ok. Exato. Sentes-te mais preparada, eu acho. isso. É uma ideia mais formulada. Parece que não, mas um ano faz muita diferença nessas coisas. Em relação à Polónia, já explicaste porque é que escolheste Wrocław? É Wrocław. Wrocław. É tipo Wrocław. 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 Ok, daqui a pouco esqueci-me outra vez. Mas identificaste com a cultura, com as pessoas de lá, porque nós estivemos lá há pouco tempo e eu senti que os polacos eram extremamente rudes. Ok. Isto vai ser... Não é polémico, mas eu acho que as pessoas têm muito uma ideia de Portugal, que as pessoas são super amigáveis e conhecem-se todas e é tudo super simpático. E eu percebo essa ideia. Só que eu cresci no meio de Lisboa. Ok. Então eu nunca tive... Tipo, eu conheço os meus vizinhos porque
estão lá desde que eu nasci, mas não é aquela coisa de eu estar sempre a sorrir e as pessoas estarem sempre super amigas. Tipo, eu nunca senti isso. E então, quando cheguei à Polónia e, por exemplo, a minha irmã foi lá, os meus pais foram lá e sentiram muito que de repente parece que eles nunca sorriem, não são simpáticos. São muito rudes. Eu percebo, principalmente quando percebem que tu não és polaca. Aí tipo, é um corta para eles. Mas eu não senti muito choque porque, para além de eu já estar à espera, eu também não sentia isso em Portugal. Ok. Sabe? Eu confesso que é completamente diferente. Eu só acho que não foi um choque para mim. Foi tipo, ok, eles são assim, tudo bem. Eu também não sou a pessoa mais simpática do mundo quando estou na rua, portanto, está tudo bem. Acho mesmo que o único entrave nesse sentido era assim que tu falavas inglês, eles descartavam. E um dos maiores choques nesse sentido é mesmo esse, porque nós achamos que as pessoas em Portugal, tipo, há pessoas que não falam inglês, mas tipo, tu chegas à Polónia e pessoas mais novas que a geração dos nossos pais Também não não falam. falam inglês. Tipo, nada. Na minha residência eu tinha vários funcionários, uns eram mais velhos, mas tinha alguns mais novos que não percebiam uma palavra de inglês. Numa residência que até é expectável que falem. Que falassem, claro, porque isso obviamente dificultava-nos um bocadinho a vida. Eles eram prestáveis, mas dificultava-nos a vida, claro. E conheceste mais cidades na Polónia? Achas que isso mudava a língua? Ou seja, a facilidade de eles falarem inglês mudava consoante o nível de turismo da cidade? Não. Era assim igual em A todo minha lado? cidade era tipo a terceira maior da Polónia. Obviamente as primeiras são Varsóvia e Cracóvia e é igual. É igual. Eu pelo menos senti isso. E eu visitei mais cidades, sim, fui a Poznan e a Gdansk, a Varsóvia e a Cracóvia. E acho que era tudo muito igual. Tipo, eu acho que a Polónia, uma das coisas que tem consistente é tipo, as cidades são todas iguais. Parecidas. Imagina, Varsóvia eu senti que foi a única diferente, porque é assim mais tecnológica. Sim, sim. Tem bem empresas e prédios gigantes. Agora, de resto, é tudo tipo a praça, com as casinhas e é Tudo isso. muito pitoresco, eu Sim, sei. eu adorei, mas é tudo igual. Eu fiquei com fui para a Polónia com expectativas muito baixas e voltei lá a adorar. Mas eu acho que é uma cidade que tu não podes ir com muitas expectativas. É um país que tu não podes ir com muitas expectativas. Porque tu não olhas para a Polónia e dizes, esta cidade é linda e tem imensa coisa para ver. Tipo, não tem, mas é o ambiente, não sei explicar. Olha, eu muito gostei. querido. E não aprendeste a falar polaco? Nada. Disseste há Sei pouco uma dizer palavra. dzień dobry, dziękuję, que é bom dia e obrigado. Bom dia, e obrigado. restou. E para mim está E bom. já dava para seres mais educada que eles. Claro. Quase. Sei dizer algumas asneiras também, típico, não é? Então Mas- tiveste as aulas em inglês. Sim. E foi fácil arranjar as equivalências com as cadeiras de cá ou tiveste dificuldades nesse aspecto? Foi super fácil, porque eu inscrevi-me, quando me inscrevi em Erasmus, eu achei que não podia ir, porque eu inscrevi-me no curso de jornalismo e eles mandaram-me um mail a dizer esse curso não existe. E eu pensei, pronto, ok, desisto, não vou conseguir ir. E entretanto eles disseram-me, não te preocupes, nós vamos te meter num mestrado e vais fazer as cadeiras de mestrado. E eu fizeste? pensei, ok, sim. E Fiz foi 2 ok? mestrados ao mesmo tempo, porque nós tivemos que fazer tipo 9 cadeiras para ter as equivalências de cá. E então eu fiz 2 mestrados. Acho que foi mesmo fixe fazer, porque tipo, eram os dois bem diferentes, porque era um mais virado para tipo, criadores de conteúdo e o outro era mais virado para jornalismo. E eu acho que foi muito fixe juntar as duas coisas. As cadeiras eram super práticas e em relação às equivalências de cá, o mais difícil foi que tive de ter muito mais cadeiras lá do que aqui, porque foram 9 para ter equivalência a 5 aqui, porque os créditos deles são miseráveis. Tem tipo cadeiras com 2 créditos. E são cadeiras de mestrado, com 2 créditos. Sim. Mas a verdade é que eu não senti muita diferença de é um mestrado. Não senti muita diferença. Dificuldade nada. Zero. Os professores são super acessíveis também porque tinham muitos alunos internacionais, portanto bom. foram super acessíveis nesse sentido, sim. Por serem cadeiras de mestrado, eram mais interessantes do que aquelas de licenciatura? Eu sim. Obviamente não sei como é que é uma licenciatura lá. Eu sinto que os professores tratavam como adulta. É tipo, vocês é que sabem o que é que estão a fazer, vocês estão aqui porque querem. Já é outros patamares. Total. E eles era mesmo como se fossem nossos amigos, obviamente com o respeito de serem professores, mas ajudavam-nos muito nesse sentido. Não senti que fosse mais difícil ou... Acho que foi mais prático, porque obviamente tu estando no mestrado, mais ou menos já sabes aquilo que queres. E portanto certo. é essencial teres essa parte. E eu acho que eles apostam muito nisso. Por exemplo, nós fomos a rádios, fingimos que estávamos tipo, a anunciar músicas na rádio, porque tínhamos um professor que era diretor da rádio Deves de ter lá. adorado isso. Super, amei, era tudo o que eu queria fazer. Portanto, nesse sentido foi muito giro, fizemos imensos artigos, usámos ferramentas completamente diferentes do que usamos aqui,
porque eu sinto que lá tipo, as coisas estão mais avançadas nesse sentido e apostam mais nisso. Tanto que eu sinto que vim para aqui com um conhecimento muito maior para aquilo que eu quero fazer. Isso é muito bom. Nós usámos ferramentas completamente. Fizemos um trabalho que é um feature writing, em que primeiro eles dizem tipo, faz isto, escolhes o tema que quiseres, faz o que. Nós só queremos estar presentes. Tanta liberdade total. E depois eles acompanham-te muito. Eles estavam sempre a falar da tese, obviamente, depois eu já não queria saber dessa parte, mas eles estavam sempre a falar disso. E a verdade é, eu senti muito que nas aulas eles acompanhavam-te. Imagina, tinhas um trabalho para entregar. Eu tive um trabalho que era criar uma marca. E tínhamos que entregar no final do semestre, em que tínhamos que apresentar como se fôssemos tipo a personalidade da marca. O que é que criaste? Queres contar? Posso contar? Fiquei curiosa. Nós criámos caixa de subscrição, Uhum. em que basicamente era para pessoas mais velhas que sentissem que não conseguiam cuidar dos animais de estimação como cuidavam antes. E basicamente só tinham que ligar para um número, pedir uma caixa e nós entregávamos medicamentos, comida, Muito tudo o que giro. eles pedissem. Nós entregávamos e basicamente nós tínhamos que criar a história por trás da marca, tínhamos que fazer tipo o briefing de tudo. E o professor disse-nos: eu vivo o semestre todo a trabalhar, eu acompanhei a marca toda, se vocês quiserem chegar aqui no final do semestre e não apresentar, eu dou-vos 5. Porque foi tipo, eu não preciso de vos avaliar neste saber que vocês preciso trabalharam. segundo. Isso Eu é muito vivo o semestre todo. Isso Eu é acho que ótimo. isso foi uma grande diferença. Uhum. Então vou pegar um bocadinho nisso e perguntar-te as avaliações no resto. Fizeste muita coisa escrita, mais prática? Não. Imagina, fiz bastante, ou seja, tive 2 exames Uhum. apenas, que foram assim das cadeiras mais secantes, eu acho. Eram teóricas as cadeiras? Sim. Pois. Tive teorias da comunicação, que é exatamente igual aqui, mais semiótica. É tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. São as E é duas isso. perfeitas. A junção perfeita. Foi perfeito. Ideal. Pronto, aí tive exames. E depois tive exame noutra cadeira em que tínhamos estado a apresentar um trabalho muito semelhante ao que fazemos aqui. De resto, foi tudo prático. Foi tudo trabalhos, foi o da marca, tivemos que fazer um feature writing para tipo um jornal. Foi basicamente isso. E tivemos que fazer tipo uma reportagem, portanto. Ok, vou passar para a parte mais gira do dia-a-dia. Uma coisa mais animada do que falar de escola, que é tão giro. Sabendo que és uma pessoa muito ligada à família, como é que foi estar pela primeira vez sozinha, a morar sozinha, que é a primeira vez, num país tão diferente? Como é que lidaste com isso? Era uma coisa que eu queria muito. Os meus pais, ao ouvirem isso, vão ficar de coração partido. Eu adorei viver sozinha, quero muito viver sozinha. Amei. O primeiro mês foi super fácil, estava super bem, tipo, estou a viver sozinha, tenho a minha rotina nova, estou num país novo, numa cidade nova, posso ver tudo. A partir do primeiro mês foi mais difícil, porque primeiro eu sabia que a minha irmã me ia visitar. Eu fui no final de setembro e eu sabia que ela me ia visitar no final de novembro. Então, passado um mês, eu já estava naquela de Está quase. ela nunca mais chega. Já estava a sentir isso. E depois é perceberes que não estás de férias, estás lá a viver. Perde logo aquela coisa da novidade. De repente é tipo, afinal eu estou aqui, isto é a minha rotina, sério? já conheço tudo, porque a minha cidade era uma cidade relativamente grande, mas tipo, passado um tempo tu já conheces tudo. E então eu comecei a sentir demasiada rotina. E isso impactou-me porque tipo, estou a sentir demasiada rotina e chego ao final do dia e estou sozinha no meu quarto, não estão cá os meus pais. E isso impactou-me. E obviamente tive saudades, mas eu acho que eu estava a viver literalmente o meu sonho. Então foi, ok, eu sinto saudades, mas tipo, eu vou voltar para lá. E eu não vou voltar para aqui. Portanto, de alguma maneira, obviamente tive dias piores, mas era sempre isso que eu pensava. Se eu estou aqui, vou ter que aproveitar. Sentias muito isso de isto é temporário? Sim. Total. Sentia muito, aliás, eu falei imensas vezes sobre isto, gostava muito de trazer isto para Lisboa, não trouxe, mas gostava muito de trazer o sentimento de eu estou, imagina, um dia pior, não vou ficar em casa. Tipo, há tanta coisa para ver, tanta coisa para explorar e gostava de trazer isso mais para a minha vida real, normal, porque lá está, lá tu pensas, tens sempre aquela sensação de ainda falta imenso tempo. Eu estava tipo em dezembro e pensava, fogo, agora ainda vou ficar aqui mais um mês e meio, mas depois pensas, mas é só um mês e meio. Tipo, eu não vou voltar. Porque a verdade é, eu posso, obviamente toda a gente me diz, mas podes voltar, claro que não é posso. igual, nunca vais estar a viver mas lá. não estão lá as mesmas pessoas, eu não vou voltar a viver na minha casa, é completamente diferente e acho que tens sempre esse sentimento. E o que é que trouxeste lá? Vim muito mais independente. Não sei se era essa a tua pergunta. Ou tenho aqui um fundo, mas podes continuar. Ok. Pessoalmente, acho que tipo, vim muito mais independente e muito mais tranquila com o estar sozinha. Eu sempre fui super tranquila com isso, mas acho que ter vivido 5 meses só. Claro que eu tinha amigos, estava sempre rodeada de pessoas e acho que isso é uma cena em Erasmus, estás sempre rodeada de pessoas, mas quando estás sozinha também estás realmente sozinha.
Eu acho que isso foi muito importante porque eu sempre disse, eu gosto muito da minha companhia, mas eu nunca estive realmente sozinha. Só na tua companhia. Porque eu ia para casa e estava com os meus pais. E de repente estar mesmo sozinha, acho que isso foi essencial para vir muito mais tranquila e muito mais crescida nesse sentido. Já eras independente antes, mas tornaste mais ainda. Sim, sem dúvida. Eu tornei-me mais tranquila com essa independência. A minha pergunta era o que é que trouxeste Ah, contigo no corpo. ok. Se quiseres partilhar. Posso partilhar. Então, eu sempre disse que queria fazer uma tatuagem lá. Eu já tinha uma tatuagem com a minha irmã, sou supersticiosa e disse, ok, vou ter que fazer 2 para ter 3 no final. Também era uma coisa que eu queria muito ponderar, o que é que eu quero fazer. Uma amiga minha que estava em Erasmus em Budapeste, ela fez em húngaro, tipo a ponte preferida dela. Eu fiquei, fogo, eu não tenho nada que eu diga, ok, eu quero fazer. E estava super indecisa e pensei, pronto, muito triste, vou voltar para Portugal sem nada. Entretanto, vim no Natal, estava a falar com uma amiga minha e disse, a minha parte preferida da Polónia é tipo, eu sair de casa, estou a 10 minutos do centro e estar naquelas casinhas, parece que estou num filme. Com muito giro. Parece que estou num filme sobre o personagem principal. E ela disse-me, pronto, está aí. Então eu tatuei uma casa da Market Square no braço. Depois pronto, fiz outra tatuagem com o nome dos meus cães. Mas essa é das minhas tatuagens preferidas de sempre. Porque a minha mãe, os meus pais não sabiam. E eu liguei-lhes em videochamada e disse, olhem, tenho uma coisa para vos mostrar. Pronto, e mostrei-lhes, eles ficaram super contentes. Eles são meio contra, mas ficaram super Era isso que eu ia contentes. perguntar. Imagina, eles de antes eram contra, entretanto a minha irmã ofereceu-me para fazermos as duas e eles, até é giro. Entretanto eu mostrei-lhes estas duas e eles disseram, nós também queremos. Portanto, acho que consegui mudar aqui um bocadinho. Conseguiste, foste pioneira. Mas eles ficaram super contentes porque sabiam que era uma coisa que eu queria e sabiam acima de tudo que eles tinham muito medo que eu não gostasse e que não lhes dissesse. E eu acho que isto foi o símbolo de, ok, se ela está a fazer isto é porque de facto gostou. Marcou e ela gostou. É bonita essa ideia das tatuagens de Erasmus, porque tu vais olhar para o pulso, acho eu, onde tens? Não, é no braço. No braço. Aqui. Pronto, vais olhar para o braço daqui a uns anos e é quase como uma desculpa para falar sobre o teu Erasmus. Sim, os meus filhos vão perguntar e eu, ok, vamos sentar. Vamos sentar-nos aqui, vamos ter uma conversa de 3 horas sobre os meses que eu estive lá. Acho que isso é mesmo muito giro. Ficaste alojada numa residência. Sim. Correu bem? Imagina, eu acho que para 5 meses foi perfeito. Se fosse mais, não. Não. Imagina, aquilo era... nós tínhamos tipo um hall partilhado e partilhávamos a casa bem com outro quarto e uma das raparigas daquele quarto ia ficar lá 3 anos. Era impossível para mim ficar lá 3 anos porque é desconfortável. Tipo, é a única coisa que eu sei dizer. Imagina, a parte física é desconfortável porque a minha cama era muito desconfortável, mas mesmo a parte emocional de não tens bem o teu espaço, não é? Parece que nunca estás no teu espaço. Mesmo eu pensei em trocar para um quarto individual porque eu estava a partilhar quarto. Pensei em trocar, mas eu sentia sempre que aquilo nunca ia ser a minha casa ali. Mesmo tendo no teu espaço? Sim, acho que nunca... Porque, não era teu? Eu e a minha colega de quarto sempre distinguimos muito bem o espaço uma da outra. E eu sempre sentia, ok, esta é a minha casa. Obviamente quando a minha irmã foi lá e eu amei levá-la lá. Mas sentia sempre que se fosse para ficar aqui 3 anos... Tipo, nos dias piores, eu não queria estar ali. Faz sentido. E acho querias a tua privacidade em mais... Acho que é essencial tu teres o teu espaço nesse sentido e na residência não senti isso. Por exemplo, foi muito giro porque conhecemos muita gente. Eu ia perguntar isso. Deve ter essa vantagem grande. Porque imagina, vou fazer o jantar, está imensa gente na cozinha. Nem que não queiras. Claro, mesmo quando eu não queria, estava lá. E depois as pessoas da recepção, lá está, não eram as pessoas mais simpáticas, mas no final tipo, já sabiam de que quarto é que eu era. Quando eu chegava já me davam a chave do quarto. Portanto, isso, claro que são coisas que se eu estivesse em casa não tinha, mas ao mesmo tempo acho que o conforto era muito essencial, mas para os 5 meses serviu porque eu também tive a margem de manobra. Eu pagava menos de 300 euros que os meus colegas que estavam em casas. E portanto eu consegui ter a margem de manobra de eu podia viajar à vontade. É isso. Isso é uma grande vantagem. Claro, tinha essa liberdade, era um dos meus objetivos. E estando na residência, a bem ou a mal, quando voltasse logo se via, mas tinha a vantagem de poder ir para onde eu quisesse. E era aquela ideia de ser temporário, mas num bom sentido. Sim. Quando recebias visitas, podiam ficar contigo na residência ou por ser quarto partilhado? Não. Imagina, não era só por ser quarto partilhado. Na residência nós tínhamos as visitas tinham de assinar um papel quando chegassem com a hora de entrada e depois a hora de saída no final, e só podiam ficar até às 11 da noite. E nós, entre as 2h30 e as 3h30, não podíamos entrar na residência. Isso era chato. Era péssimo para sair à noite, era péssimo, porque eu queria sair da discoteca tipo às 2 da manhã e não podia ir para casa, portanto isso era mal. Eu percebo porque eles estão lá 24 horas e naquela hora era para eles ou descansarem ou para andarem pelos quartos a perceber se há muito, muito barulho.
Mas sim, essa foi a parte pior, mas são sacrifícios. Falaste agora nas saídas à noite, eu sei que não és uma pessoa super de saídas à noite e o Erasmus muitas vezes é sobre isso. Ou as pessoas vão para lá com a expectativa de ser sobre isso. Achas que, não sendo de saídas à noite, que isso impactou a tua experiência? No início, sim, porque no início eu senti muito que se eu não fosse, não ia conhecer pessoas, ia ficar sozinha. Portanto, eu acho que me forcei muito a ir. Tive imenso tempo em que sentia mesmo que se eu saía tipo 4 vezes por semana. Eu aqui não saio É isso que eu ia nenhuma. dizer, é um contraste gigante. Yeah, porque era tipo, quase todos os dias eram dias de Erasmus, era festas de Erasmus todos os dias, e eu, ok, eu tenho de ir, porque senão eu não vou conhecer ninguém. É, tinhas a pressão de conhecer pessoas por Sim, aí. tinha muito essa pressão. Não um bocadinho imposta, obviamente, por toda a gente, mas também por mim, que é tipo, se eu vim para aqui eu quero conhecer pessoas, se eu não fizer isto não vai acontecer. E então fui. E entretanto, comecei-me a perceber que as pessoas que eu conhecia nas saídas à noite, obviamente conhecia algumas pessoas, aliás, um dos meus grupos de amigos de portugueses eu conhecia em saídas à noite, mas ao mesmo tempo, as pessoas que eu conheço em saídas à noite não são aquelas que eu quero para a minha vida. Uhum. Por Não te exemplo, identificavas tanto. as minhas melhores amigas de lá, eu conhecia-as na minha turma. Portanto, eu não precisava daquilo e comecei a perceber-me disso. O meu objetivo não era esse. Se eu quisesse sair à noite também saía aqui. Obviamente é giro, é engraçado e sair de vez em quando, mas da forma que nós o estávamos a fazer, não. Até porque eu não me sentia bem, parecia que depois não estava a aproveitar o resto. Ok, aproveitava à noite, mas depois não. E então comecei a perceber que, ok, o meu objetivo não é este. Aquilo que eu quero para a minha experiência não é isto. E está tudo bem com isso. Quem tiver de ficar, fica. Quem eu tiver de conhecer, conheço. Tentei tranquilizar-me nesse aspecto que lá está. É muito difícil porque estás sozinha e de repente é muito fácil tu seguir as outras pessoas. É isso, e está toda a gente mais virada para aquilo. É muito fácil tu, ok, se eles vão, eu também vou. Ainda por cima, eu tinha alguns portugueses na minha residência que é tipo, anda lá, pronto, ok, vou. Mas depois lá está, depois também conheces outras pessoas que já percebem que tu não queres sair à noite e é tipo, pronto, não vamos, está Sim. tudo bem, também não nos apetece. E são com essas pessoas que acabas por te identificar mais. Claro. Onde é que conheceste a maior parte dos teus amigos? Ok, as minhas melhores amigas eram da minha turma, são turcas, e portanto conhecias na faculdade. Depois, os portugueses, nós tínhamos muitos convívios nós tínhamos tipo um grupo no WhatsApp e tínhamos muitos convívios de portugueses, principalmente tipo a ver jogos de futebol e assim. É o típico, é o que nos une quando estamos de Erasmus. E portanto conheci-os mais aí. Depois na residência também conheci algumas pessoas, mas eu acho que foi essencialmente tipo faculdade. Por exemplo, de saídas à noite, obviamente eu sei que conheci algumas pessoas, mas tipo, se me perguntares daqui a alguns anos, provavelmente eu já não Já me não vou te vais lembrar lembrar delas. delas. As que te marcaram mais foram as turcas ou os Sim, portugueses? as turcas. Os portugueses, se calhar, tocavam-te mais em casa, não? Sim, os portugueses era mais pronto, ok, aqui posso falar português, posso ser o que eu Até quiser. era um alívio. Era, às vezes sim. Mas as turcas, eu acho que combinaram mais com o meu objetivo de Erasmus. Ok. Foi, é isto que eu quero conhecer outras pessoas. Tipo, para mim já marcava viagens para a Turquia, já estava tudo. É isto que eu quero. Claro que obviamente os portugueses marcaram, mas foi mais isso. Deves ter voltado com o inglês perfeito. Nem por isso? Imagina, eu sempre gostei muito de falar inglês e um dos meus objetivos em ir de Erasmus era exatamente melhorar o meu inglês. Portanto, eu acho que melhorei, obviamente, porque estava muito. Tendo então amigas turcas, obviamente estava muito És tempo a quase falar obrigada inglês. a falar inglês. Claro que sim. Mas também ajudou muito. Elas também não eram perfeitas em inglês, então às vezes estávamos só no tradutor, tipo, olha, é isto que eu quero dizer. Isso E é engraçado, que eles queriam sim. criar uma relação tão próxima através do tradutor, às vezes. Sim, sim, foi muito giro. Às vezes nós passávamos tardes a falar e às tantas já estávamos, eu já não consigo falar mais inglês. Olha, pronto, é isto. Isso é o máximo, nunca imaginava. Olha, sobre viagens, quantas viagens fizeste? Queres números? Mais ou menos. Acho que fiz 7. E com o grupo português? As turcas? Com as turcas eu não viajei. Não. Não. Porque elas estavam lá a tirar o mestrado e estão mesmo a tirar o mestrado, elas ficaram lá. Ai, não eram de Erasmus. Não, elas ficaram lá a tirar o mestrado. Aliás, eu já disse que para o ano as vou visitar. Vais lá visitar. Sim, mas com elas nós nunca conseguimos viajar. Com os portugueses fiz uma. Ah, mentira, eu fui a Gdansk com as turcas. Okay, fui a Gdansk com elas. Que foi já no final. Com os portugueses fiz o resto das viagens todas, praticamente. Fizeste as cidades que já disseste, a Polónia? Sim, fiz Gdansk, Poznan, Cracóvia e Varsóvia. Depois a minha primeira viagem foi em Berlim, depois fui a Varsóvia, depois em dezembro fui a Budapeste porque tinha lá uma amiga a fazer Erasmus e então fui ter com ela e aí fui sozinha para ir ter com ela. E depois em janeiro fui a Gdansk e a Cracóvia. E a favorita foi? Budapeste. Se tivesses de dar uma dica para fazer viagens em Erasmus barata, qual era? Então, dentro da Polónia, comboios, porque temos 51% de desconto. Por ser estudante? Sim.
Perfeito. Isso é muito É bom. só mostrares o teu cartão estudante, 51% de desconto, está perfeito. Portanto, eu fiz viagens tipo a 3€. Depois, mais marcar com eu sou a pessoa que marca com antecedência. Ninguém é à minha volta, mas eu sou. E compensa, normalmente. Ou é marcar com antecedência ou é marcar no dia. Pronto, é essa. Um intermédio não, fica mais Não. caro. E imagina, tudo na Polónia é muito barato Uhum. em termos de viagens. Portanto, eu fui para a Alemanha e a viagem foi tipo 10€ e dei volta. Portanto, E a qualidade das coisas na Polónia era muito diferente em relação a Portugal? Por exemplo, a comida do supermercado, no caso. não, porque nós tínhamos o Biedronka, que é o Pingo Doce de lá, que é da Jerónimo Martins. Tínhamos o Carrefour, que também é muito parecido. Eu ia mais porque eu tinha um centro comercial à frente de casa e tinha um que era tipo El Corte Inglês, portanto, super fixe. Só que a preços acessíveis. Portanto, super fixe. Portanto, não senti assim grande diferença. Muito pelo contrário, senti que até era melhor, porque além de ser mais barato, tem muito mais variedade de Uhum. coisas. Apesar de a mim não me fez confusão porque eu não como muita carne nem peixe. Ia perguntar isso. Não, Essa não parte como. dos frescos não deve ser. Toda a gente que come diz que não era bom. Não é a mesma coisa. Não. Principalmente Então, o peixe, de certeza. peixe ninguém comia. Pois. Yeah. As minhas perguntas acho que está tudo. Estás pronta para passar para o momento PS? Ai, não. Basicamente, nós íamos sempre sair ao mesmo bar de karaoke. Era sempre às segundas-feiras e um amigo nosso fazia anos na terça. E basicamente nós íamos passar a meia-noite, depois íamos sair, tudo controlado, tudo super giro. E estávamos no bar e percebemos que, vamos só perceber que a Polónia foi considerada o país mais seguro da Europa. E eu genuinamente acho isso, não vamos destituí-lo, mas começaram os polacos à porrada e eu fiquei, ok, tudo bem, tipo, não está comigo, está tudo certo. O problema é que quando eu dei por mim, como eu sou muito pequena, quando estou em bares com muita gente eu não consigo ver. Sim. E de repente apercebo-me que a pessoa que tinha andado à porrada estava atrás de mim e que decidiu continuar a andar à porrada no meio do bar. E como eu estava lá no meio que levei com ele e levei um mini estalo. Não estava muito bem a perceber o que é que estava a acontecer, fiquei só, pronto, olha, levem-me. E basicamente depois as minhas amigas levaram-me, acabámos por nem celebrar a meia-noite, fomos-nos embora, já não estávamos para nada. Claro que agora eu me rio a contar isto na altura. Não Na altura me ri foi um assim bocado tanto. assustador, de certeza. Agora rio-me porque eu acho que aquilo foi uma simulação, sabes? Tipo, o homem veio, mas ele depois já estava a dançar, ninguém estava a perceber nada, depois andavam a porrada lá fora e quando voltavam já vinham a dançar. Portanto, isto são os polacos são assim. Depois percebi que eles vinham de um jogo de futebol e que obviamente pronto, Descobriste que é que eles estavam à luta. Não, eu acho que eles estavam só bêbados e decidiram. E acharam que andar era giro. Sim. Eles são assim, eles ligam muito ao futebol. Portanto, quando vêm de jogos de futebol já se sabe que aquilo Achas não vai que ele correr reparou bem. que te bateu? Espero Não. que não, porque senão tinha vindo atrás de mim. Mas imagina, Medo. eu também, ou seja, obviamente eu não fiz nada para isso. Acho só que eu era pequena, mas ninguém levou com ele. Portanto, eu sou pequena e levei com ele na cara. Eu acho que as pessoas levaram tipo no ombro ou assim e eu pronto, estava assim. Estás num nível mais abaixo e veio foi lá que com te bateu. Mas acho que foi isso, sim. Rafaela, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, eu vou Acho que gostamos todos de ouvir mais sobre a tua experiência. Obrigada. Obrigada também a ti que estás a ouvir desse lado. Vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho. Obrigada.